Café do Céu, horóscopo da semana de lua crescente, que vai culminar num eclipse no dia 7 de setembro de 2025. Bom dia, minha gente do céu, bom agora, boa noite, boa tarde aí para vocês que estão escutando do podcast Rede do Céu ou do YouTube, ou mais tarde aqui no Instagram. Vim aqui entregar meu céu para vocês. Ai, eu sou a Renata Assato, a Rede do Céu, estamos num grande dia mesmo, né, julgamento aí acontecendo, gente, dos golpistas. Estamos aqui, eu tô num dia muito nutrida, eu tô vindo assim de um círculo de mulheres desde as 9 da manhã, eu atrasei aqui uns 15 minutinhos, porque eu tava numa reunião de mulheres que me nutriu muito, fiquei 2 horas ali, e aí, enfim, tô chegando assim, otimista, tá bom? Tô chegando otimista. Sem anistia, arrou, é isso. Bom, estamos numa semana de lua crescente, estamos com a lua agora com os pés no chão, a lua entrou em Capricórnio na noite de ontem, final de semana foi agitadíssimo, né? Não sei vocês, mas eu que sou uma rolezeira de marca maior, né? Lua em Sagitário crescente, meu Deus do céu, eu fiquei tão exausta ontem, porque eu realmente dei o meu melhor no final de semana, assim, eu estive em muitos lugares. Sagitário tem uma coisa assim, né, tem 4 patas, mais 2 braços, mais um arco, aí quando a lua tá crescente em Sagitário, a gente vai que vai, assim, vai! A gente ganha um gás, né, pra dar conta de mais coisas, né, então eu dei conta de muita coisa no final de semana e ontem eu morri! Mas hoje já tô aqui descansada, tá tudo certo, né? E muito nutrida. O que aconteceu, assim, né, nesses últimos dias que foram muito importantes? Aconteceu a passagem a volta, o retorno de Saturno em Peixes, né? Então a galerinha aí, os jovens de Saturno em Peixes, que viveram já uns 2 anos aí do retorno de Saturno de vocês, né? Aí tiveram um alívio no primeiro semestre, quando o Saturno entrou em Áries, agora Saturno voltou para Peixes. Acho que por isso também que ontem eu tava meio baqueada, assim, porque eu sou uma pisciana também de marca maior, né? Tenho muitas coisas em Peixes, ascendente, Sol, Júpiter. Então ontem eu tava sentindo o Saturno chegando de volta na minha cabeça, sabe? Mas é isso, né? Que lições dos últimos 2 anos que eu ainda preciso encaminhar, finalizar. Temos até fevereiro para encaminhar e finalizar a aprendizagem de Saturno em Peixes, né? Então quero começar falando disso, até porque ontem eu fui lá, achei nos meus destaques o que eu tinha salvo de Saturno em Peixes e vi que não tá mais lá, que o Spotify tirou do ar a live que eu fiz, a live não, o podcast, né, na época a gente não fazia como live, quando o podcast Rede do Céu era rádio, né, a gente gravava no Zoom, na Rádio Cafuné, aí nem sei, na verdade, mas acho que era. Acho que era no Zoom, não sei se era. Mas era a época que eu colocava música, né? Colocava música no podcast Rede do Céu. E o que aconteceu foi que o Spotify começou a gongar vários episódios do meu podcast porque tinha música, por questão de direitos autorais, né? Então acabou que o episódio de Saturno em Peixes não está mais no ar, tá? Então, vamos revisar aqui mesmo com a gente. O que é Saturno mesmo, né? O que é Saturno mesmo, né? Saturno, pensa que Saturno, na mitologia, é o equivalente a Cronos. É o senhor do tempo, né?
Então, tempo, né? Compositor de destinos. Astrologia é uma arte do tempo, né? Por isso que somos Saturnália aqui, né? Eu sou astróloga da Saturnália, com muito prazer, com muita honra, né? Então, a gente honra muito o tempo, né? O destino que se compõe no tempo. Então, quando Saturno tá ativo, assim, né? E ele sempre tá, porque o tempo não para, né? Mas Saturno também vem trazer coisas que são estruturantes. Saturno fala de estrutura, né? Então, dentro do meu corpo, o meu esqueleto é de Saturno, né? Então, algo que, assim, quase não muda, sabe? A minha cara, minha musculatura, minhas carnes, minha gordura, meu Júpiter até muda, minha lua muda, né? Mas o meu osso, minha ossatura, mais difícil, né? Então, quando a gente tá falando de Saturno, a gente tá falando de estrutura. E quando a gente tá falando de Saturno, a gente tá falando de compromisso também. A gente tá falando de responsabilidade. E os assuntos que são de Saturno são muito caros mesmo, porque exigem comprometimento, exigem responsabilidade, tá? Então, onde Saturno passa a ordem ali, né? Oi, amiga do tarô, meu amor! Que bom você por aqui. Sigam a amiga do tarô. Então, onde Saturno passa, é necessário que eu olhe para esse assunto, né? E estruture alguma coisa ali. Então, o que é peixes na sua vida? No meu caso, é meu corpo, sou eu, é meu ascendente, sabe? Então, eu tenho que pegar esse Saturno que bateu aqui. Chegou de volta. Oi, flecha! Oi, amor! Aqui, ó. Então, eu tenho que pegar esse Saturno e trabalhar na minha própria estrutura. Respeitar os meus limites, os limites do meu corpo. Então, veja onde é peixes na sua vida, tá? Porque onde é peixes na sua vida, vai rolar um eclipse no sábado. E Saturno acabou de chegar lá. Gente, esse eclipse cai, assim, praticamente no meu ascendente. Rezem por mim, tá? Eu tô aqui rezando muito esse ano, porque eu tô num ano muito desafiador mesmo, assim. Se vocês lerem meus mapas esse ano, gente, nossa, foi muito engraçado. Teve uma aluna da Saturnália que caiu comigo num exercício outro dia, no primeiro semestre, que ela teve que ler o meu mapa, e ela ficou assustadíssima. Eu falei, eu não vou morrer, tá? Tá tudo certo. Tenho aí algumas coisas, algumas contas pra pagar, algumas coisas pra acertar, mas eu vou sobreviver, tá tudo bem. Não se assuste, né? Hoje em dia eu já tenho bastante experiência com astrologia pra entender, assim, né? Que mapas difíceis, né? São anos de grandes preparos, talvez. Grandes preparos, né? Preparos para mudanças, anos de escolhas, assim, né? Então, tô vivendo isso aqui, né? Então, veja lá você, né? Vamos dar um ampassando nas casas piscianas? Não, antes, vamos falar mais de Saturno, né? Então, Saturno vai trazer limites, contenção. Que tipo de limite? Contenção emocional, né? Então, percebe se de ontem para hoje não deu uma mexida aí nas águas das emoções, né? Responsabilidade afetiva é um tema que a gente tá trabalhando desde a semana passada, que Vênus e Saturno também estavam conversando bastante, né? Antes do Saturno voltar para Peixes, ele passou uma temporada aqui em Áries, e a Vênus em Leão trocou uma baita ideia com ele, né? Então, tem uma coisa de responsabilidade afetiva. Peixes é um signo que encaminha como num... Peixes é aquele último signo, né?
que então tem essa água de um rio que tá levando as coisas para uma finalização, né? Então, Peixes tem a qualidade, assim, do fluir e do encaminhar para também finalizar, né? Então, talvez essa chegada de Saturno em Peixes nos ajude a retomar um assunto, já que Saturno está retrógrado e fica retrógrado até dia 28 de novembro, tá? Saturno está retrógrado em Peixes, fica retrógrado até dia 28 de novembro. Depois do dia 28 de novembro, ele volta a andar para frente, em Peixes ainda, até ele voltar para Áries lá em fevereiro do ano que vem, tá? Então, a gente tem Saturno em Peixes do dia 1º de setembro até fevereiro, que aí agora eu não me lembro mais a data, né? Não lembro. Vamos abrir aqui. Trânsitos ponteiro. Vamos ver até quando que esse Saturno fica em Peixes. Mas retrógrado em Peixes até dia 28 de novembro. Então, a gente tem aí, esses próximos meses, um convite para revisitar alguma coisa. Pegar de novo aquele assunto pisciano que a gente, sei lá, se procrastinou, se deixou lá, né? Então, o que você precisa retomar para encaminhar, para finalizar, tá? Peixes é um signo muito criativo, muito lúdico, muito artístico, muito afetivo, muito amoroso, muito espiritual, tá? Então, acho que temos esses temas também aí no entorno, né? Pra gente firmar mais compromissos que são de ordem criativa, lúdica, afetiva, amorosa, prazerosa, espiritual. Que mais? Os limites, isso que a gente meio que perdeu durante o Saturno em Áries, que os limites ficaram meio que foda-se, né? Saturno em Áries é um grande foda-se aos limites. É muito difícil ter Saturno em Áries, quer dizer, ter não, né? Conheço vários jovens que têm Saturno em Áries, é muito difícil conviver com quem tem Saturno em Áries. O povo não respeita a autoridade, não respeita o limite, sai atropelando, é meio tipo, sei lá, vai que vai, assim, né? Então, a gente meio que perdeu o chão aí nos últimos meses, enquanto Saturno ficou em Áries. Foi um grande foda-se, que por um lado é bom, às vezes, pra gente, né? Às vezes a gente fica segurando as coisas e vem Áries e nos ajuda a descaralhar alguma coisa que precisava botar pra frente, assim, né? Então, Saturno em Áries teve essa função também de ativar algumas coisas, mas também muita coisa ruiu, muita coisa começou a cair, começou a romper, foi o caos também, né? E agora o Saturno em Peixes, ele vai primeiro estruturar emocionalmente, né? Para depois ele poder... o quê? Para que te ama? KKK? Não entendi. O Saturno em Peixes vai pedir para que a gente se estruture emocionalmente para depois a gente se estruturar materialmente, talvez, né? Saturno em Áries me ama? Eu amo Áries, gente. Minha Vênus é em Áries. Eu amo. Mas enfim, né? É você que tem Saturno em Áries. Eu te amo, amor. Amiga do tarô, Luna Burlesque, eu te amo. Amor da minha vida. Tem Saturno em Áries, né? Por isso que você é essa coisa ousada. Saturno em Áries é ousado mesmo. Eu amo demais, né? Mas quando eu me relaciono com os boys de Saturno em Áries, eu quero matar esses esquerdomachos. Os boys, tá? Só 2, já peguei 2 novinhos de Saturno em Áries e falei, santa paciência, não tenho mais idade pra ficar dando aula de como tratar uma grande gostosa como eu. Enfim, te amo, amor. Mas
voltando, né? Então, estruturar emocionalmente para depois estruturar materialmente, ou para ter coragem de descaralhar mesmo, fazer acontecer alguma coisa, ou derrubar quando Saturno voltar para Áries lá em fevereiro, né? Outra coisa, limites que a gente talvez perdeu um pouco, né? Saturno, quando volta para Peixes, ele sai da debilidade do signo da queda dele, que é Áries, né? Então, é como se a gente voltasse a conseguir colocar os nossos limites, ainda que sejam limites flexíveis, limites negociáveis, né? Então, assim, é muito difícil para Saturno em Peixes manter o não. Falar não, né? Tanto que é o tema do meu espetáculo, é sobre falar não, dificuldade de dizer não, porque eu sou pisciana demais, além de japonesa, né? Mas quando o Peixes vai colocar um limite, como é que eu vou colocar um limite na água, né? É mais complicado, né? Então, lembra que eu trouxe, já falei 1000 vezes, eu vou me repetir, porque eu sou pisciana, Mercúrio em Peixes, eu me repito mesmo, né? Mas lembra quando eu falei de como que a gente delimita no mar as coisas, né? A gente vai e coloca aquela corda que tem aquela divisão da área para banho e da área para barcos, né? E esse limite, ele não é tão claro assim, né? A corda fica boiando na água, né? Então, vocês já fizeram esse exercício de nadar até a corda e voltar no mar? Eu já fiz isso algumas vezes. Não no Rio de Janeiro, né? Que o mar do Rio de Janeiro é mais bravinho. Mas, enfim, então quando a gente vai colocar um limite pisciano, esse limite, ele é reajustável, ele é também acolhedor, né? Ele não é um corte tão definitivo assim, né? A gente pontua um limite, mas aí, de repente, a coisa fica ali, não entre, sabe? Entre o meu limite e o do outro, né? A gente vai entender como que isso vai funcionar, vai fluir, provavelmente vai acabar mudando com o tempo, porque Peixes é muito fluido, assim, né? É um signo muito mutável, né? A água é mutável. Então, Peixes é mar, é cachoeira, é chuva, né? Essa é água de rio corrente, né? É uma água que tá em constante movimento. Então, talvez às vezes é isso. A gente tem que, daqui até fevereiro, ir reajustando esses limites, né? Coloca o limite, mas também flexibiliza, mas também não posso ser tão dura assim, não consigo. Até queria falar um não e manter na firmeza, mas às vezes eu não consigo, né? Então aí eu acolho, aí eu escuto, tá? Então vamos se atentar pra gente não ser permissiva, né? Porque a permissividade acho que um lado negativo pisciano, né? Eu, como grande pisciana, sei o quanto eu já me fudi nessa vida por querer agradar, sabe? Por querer ser legal, por ser permissiva, por passar pano, por acolher, às vezes, pessoas em momentos que, na verdade, quando eu precisava de acolhimento, cadê, né? E aí, eu vi um meme outro dia, parabéns, você levou ontem, né? Eu mandei no meu grupo de amigos, eu falei, ai, amigas, meu meme. Tipo, parabéns, você levou um ghosting e ofereceu acolhimento emocional. Tipo, levei um ghosting e depois que a pessoa voltou, eu ainda acolhi e fiz a psicóloga do boy, assim. Eu falei, meu, é minha cara fazer isso, que ódio, que ser pisciana. Idiota, sabe? Então, tipo, não sejam assim, né? Às vezes eu faço isso, né? Recentemente eu fiz isso. Aí me sinto assim, ai, cara, por que eu sou assim, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essa coisa meio permissiva ou poliana, positividade tóxica, sabe? Peixes tem essa parada, é um inferno. Porque é legal, porque é benéfico.
né? Porque ama acima de todas as coisas, porque é de Júpiter e de Vênus. É super benéfico olhar para a vida de um jeito mais colorido, né? Mas não pode ser idiota também, né? Então vamos cuidar dos nossos limites, vamos se atentar a eles. Gente, por que eu não consigo abrir o Ponteiros Trânsito? Não tô conseguindo, tá? Eu sei que eu já falei na semana passada, mas já... Ah, achei, consegui. Saturno fica em Peixes até dia 13 de fevereiro de 2026. Então, recapitulando, Saturno está retrógrado em Peixes desde o dia 1º de setembro até o dia 28 de novembro, retrógrado em Peixes. Do dia 28 de novembro, ele passa a caminhar adiante, olhar adiante, e aí ele vai andando para frente até chegar em Áries novamente, ali no dia 13 de fevereiro. Então, a gente tem, né, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. A gente tem 6 meses de Saturno em Peixes, tá? Então vai todo mundo aí trabalhando nessa estrutura emocional e trabalhando nos seus limites que estão mais flexíveis, mas não vamos ser permissíveis, tá? O que é Peixes para cada um, né? Quem tem ascendente em Peixes, isso fala muito sobre o nosso corpo, né? Quem a gente é, né? Então fala sobre o que você quer e materialidade física, saúde também, né? Então vamos se priorizar, galerinha do ascendente em Peixes, tá? Quem tem ascendente em Áries, que é a galera que já sofreu um Saturno em Áries aí no primeiro semestre, né? Que vazou aí até anteontem, esse Saturno em Áries. Agora vocês vão trabalhar, quem tem ascendente em Áries, esse Saturno foi para a casa 12 de vocês, tá? Então, quem tem ascendente em Áries, o que vocês precisam estruturar tem muito a ver com a própria saúde mental. Então, esse Saturno tá passando aí na casa do aprisionamento, né? Que pode ser um aprisionamento da mente, que pode ser uma autossabotagem, que pode ser só os bastidores da sua vida, coisas que estão em preparo. Te amo, Sam! Te amo, amor. Boa sorte aí em todo o seu processo, viu? Então, esse Saturno em Peixes está passando para quem tem ascendente em Áries na casa 12, tá? E a casa 12 é uma casa oculta, é uma casa de crise. Então, você tem que estar muito ligado aí, né? Se não é você que tá se aprisionando, se auto-sabotando, ou se realmente, né, tem coisas do campo invisível que estão dificultando a tua vida, né? Então, às vezes, Deus me livre de fofoca também, o ascendente em Áries, né? Tenha resguardo, um tanto de resguardo, né? De cuidado com como você vai se expor, assim, né? Porque às vezes tem um Saturno ali na 12 que pode ser alguém que tá queimando o nosso filme, alguém que não tá indo com a nossa cara. E às vezes é só o gatilho da nossa cabeça que a gente precisa fazer terapia mesmo pra entender o que tá por trás desse medo, né? Como soltar essa amarra. Então, terapia nelas, de ascendente em Áries, né? Vamos cuidar da cabeça, tá? Quem tem ascendente em Touro... Ai, essa gente gostosa do ascendente em Touro. Essa galera gostosa do ascendente em Touro, que eu amo. Tem Peixes na 11, né? Então, quem tem ascendente em Touro tem Peixes na 11. E aí, a 11 fala muito dos seus grupos e dos seus amigos, né? Coletivos que você participa, né? Então, quando passa um Saturno... eu acho que a gente precisa estruturar também, porque onde Saturno passa tem um pouco de retenção, assim, né? Saturno também seca por onde ele passa, mesmo que ele tá passando um signo de água, ele vai, né, drenar algumas coisas. Então, ascendente em Touro, não dá pra participar de todos os grupos, né? Não dá pra participar, não dá pra ser legal com todos os amigos,
né? Tem momentos que você precisa se priorizar e aí você tem que falar um não pra uma amizade, tá? E tem momentos que você fala, gente, eu vou sair desse grupo aqui, por que eu tô nesse grupo, tá? Então, Saturno vai reestruturar como você se relaciona socialmente, né? E em relação a grupos e amizades, tá? Pode estruturar seus ganhos profissionais também, assim, tá? De repente, materializa alguma coisa na sua vida que é estruturante aí, através de um feito do teu trabalho. Também, aí, galerinha do ascendente em touro. Quem tem ascendente em gêmeos, bebam água, gente, só um minuto. Quem tem ascendente em gêmeos, que está aí vivendo um momento áureo, né? Já que hoje também Mercúrio voltou para Virgem, e aí quem tem ascendente em Gêmeos e ascendente em Virgem, meio que agora tá com a porra toda. Vocês estão aí com Mercúrio domiciliado e exaltado, tá? Ou seja, vocês ganharam dignidade hoje, tá? Mercúrio acabou de entrar em Virgem hoje e vai brilhar em Virgem por um curto período de tempo. Vocês têm 15 dias, não, um pouco mais, até dia 18/9, então vocês têm 16 dias para vocês... 15 dias, vai, porque 18/9 ele já entra às 7 da manhã. Então, vamos lá. 2 semanas da galera, ascendente em Gêmeos, ascendente em Virgem, brilhar, realizar o que tem que realizar, fazer o corre da vida, tá? Ascendente em Gêmeos tem peixes na casa 10. Então, isso fala muito... da sua carreira, da sua vida profissional, tá? Então, quem tem ascendente em Gêmeos tem 6 meses agora para estruturar a carreira. Como você se projeta publicamente, como você se vende, ascendente em Gêmeos, né? Como você se expressa publicamente, como você se posiciona no seu trabalho, tá? Então, você tem 6 meses de Saturno estruturando carreira e projeção pública. Tá bom? Ascendente em Gêmeos. Quem tem ascendente em Câncer, que estão com a porra toda também, porque Júpiter tá em Câncer, vocês estão num momento bom aí da vida de vocês, né? Tem esse Saturno, para quem tem ascendente em Câncer, ele vai lá para casa 9. E a casa 9 tem a ver com vida acadêmica, estudos de formação. A casa 9 tem a ver com caminho espiritual e com relações internacionais e viagens longas, grandes viagens de grandes distâncias, tá? Então, vocês que estão prosperando aí, o ascendente em Câncer, né? Você vai estruturar a sua próxima viagem? Ou você vai se comprometer com esse curso que você se propôs a terminar, né? Você tem 6 meses aí para terminar esse babado, essa formação, esse curso, esse estudo, tá? E para estruturar tua relação com a tua espiritualidade também, né? Afinal, você também é jupiterial, ascendente em Câncer. E é importante para você ter uma postura aí espiritual, assim, né? De comprometimento, tá bom? Então, é como se o Júpiter, que é o regente de peixes, tá em Câncer, né? Então, leva a sério o teu caminho espiritual, os seus estudos, ou tuas relações internacionais, né? E as viagens aí que você tá planejando. Quem tem ascendente em Leão já é difícil, né? Porque ascendente em Leão tem peixes na 8, tá? Então, a casa 8 fala de morte, fala de encerramento de coisas, de processos, assim, né? Então, quem tem ascendente em Leão vai ter que tomar coragem nesses próximos 6 meses, coragem para finalizar. Coragem para encaminhar alguma coisa que está morrendo, né? Coragem para fechar algum ciclo, tá? A casa 8 também fala muito do recurso que vem dos outros, né? Então, às vezes, o Saturno vai lá para casa 8 da galera do ascendente em Leão, e aí você tem menos... Sente que tá mais escasso o que você tá recebendo do outro, o outro tá te dando mais demanda do que benefício, né? Estamos vivendo aí um momento aí que precisa, talvez,
reajustar essa balança do dar e receber, que é um assunto de casa 8, ou você tá com dívidas para pagar, que também é um assunto de casa 8, né? Tributos, dívidas, né? Então você vai ter que fazer uma contenção financeira, ou se tá muito reajustada essa balança do dar e receber entre parcerias, assim, às vezes é dar menos, né? Muitas vezes tem que dar menos, né? Para outra pessoa poder ter espaço para me dar, eu tenho que dar menos, né? Ou eu tenho que aceitar também que é isso que a pessoa tem para me dar. E eu não posso desejar do outro algo que ele não tem para me dar, né? Senão fica muito injusto com o outro e comigo também, né? Então, ascendente a Jazz aqui profetizando. Ai, Dani, um beijo, que bom você aqui também, mais uma vez, tamo juntas. Então é isso, ascendente em Leão, vai reajustar essa balança do dar e receber, vai organizar suas dívidas, seus pagamentos, né, se tem processos burocráticos, coisas que estão na justiça, processos mesmo, né, aí a gente vai se comprometer com isso também, não vai deixar ao Deus dará, né? A gente precisa cuidar desse processo ali com mais afinco, onde passa Saturno, eu tenho que me responsabilizar também, tá? Então, ascendente em Leão é um pouco mais trevoso, né? E às vezes realmente tem que trabalhar com um processo de encerramento, de despedida ou de luto, tá? Quem tem ascendente em Virgem, meus amores, esse Saturno passa de frente para você na sua casa 7, tá? Ascendente em Virgem tá que tá esse mês também, né? Principalmente nesses próximos 15 dias, porque nesses próximos 15 dias, de hoje até o dia 17, né? Vai ter esse Mercúrio em Virgem, estamos com esse Mercúrio em Virgem digníssimo. Então, ascendente em Virgem, você está digníssime, né? Ascendente em Virgem está digníssimo, porque Mercúrio está domiciliado e exaltado aí. Só que é isso, né? Eu tô ótima. E aí, de repente, Saturno vem aí na minha parceria e me cobra, né? Aí vem Saturno de frente pra mim, aí eu tenho um BO de relacionamento, né? Então, quem tem ascendente em Virgem tem 6 meses para estruturar parceria e relacionamento. Então, Saturno pode te encaminhar para finalizar uma relação, assim como Saturno pode te encaminhar para se comprometer com uma relação, para levar mais a sério uma relação ou uma parceria, né? Pode ser uma relação amorosa, afetivo-sexual, pode ser uma relação profissional, tá? Então, Saturno tá se apresentando na sua frente. Muitas vezes, quando um Saturno vai para casa 7, a gente se sente cobrada, sabe? A gente sente um peso que vem do outro, que a gente tá se relacionando, né? Mas presta atenção aí, né? Que é um momento, é um período, são 6 meses aí pela frente. Eu amo essa pessoa, eu tô disposta a fazer um sacrifício por essa relação, porque amor também é sacrifício, amor também é questão de tempo, amor também é responsabilidade, né? Então, tanto se for profissional, se for afetivo sexual, né? Saiba que onde Saturno está é exigido responsabilidade, né? E coragem se você estiver passando por um término, né? Você tem 6 meses, às vezes demora, né? Pra gente conseguir encaminhar algo para uma finalização, né? Então, de repente, voltou um assunto ali no assunto do casamento e eu preciso encaminhar isso da melhor maneira possível, tá? Acolha, eu acho que é uma palavra, né, para Virgem, que muitas vezes se assusta com as demandas emocionais de quem é Peixes, né, que seria esse seu outro. Isso não quer dizer que seu parceiro tem signo de Peixes, tá? Quer dizer só que seu parceiro, às vezes, é muito. Às vezes é muito, né? Às vezes é muita coisa pra lidar. E Virgem não gosta de lidar com muita coisa ao mesmo tempo. O Virgem prefere lidar com cada coisinha de uma vez, assim, né? Mas então eu diria pra Virgem, paciência, né? Pra entender esse momento que exige
mais responsabilidade afetiva mesmo e definição de compromissos. E às vezes é só um ajuste entre os limites de vocês, assim, sabe? Às vezes é só um momento que a outra pessoa tá passando por uma limitação e eu preciso também respeitar esse espaço, tá? E não exigir do outro algo que ele não tem pra me dar e vice-versa, tá bom? Ascendente em Virgem é sobre relacionamento, parceria, tá? Então, ou vai ou racha em 6 meses. Vamos encaminhar isso da melhor maneira possível, tá? Com paciência. Quem tem ascendente em Libra, aí também tem essa questão com peixes, mas não tanto como o Leão, né, que é casa 8, Libra tem peixes na 6ª casa, e 6ª casa fala das doenças, né, é a casa da labuta de trabalho. Então, sabe quando a gente parece estar sendo escravizada pelo sistema, né, casa 6, né, é muita labuta, nossa, é muita demanda, né, e muitas vezes é cansaço também. E casa 6 também vai falar de problemas de saúde, né, a casa das doenças e dos animais de estimação, animais de pequeno porte, tá? Então, o que a astrologia moderna, que passa pano, que é eufemista, fala? Ai, a casa da organização, né? Mas isso já é uma solução, na verdade, sobre o real problema, que é uma puta demanda de trabalho, uma estafa, problema às vezes com funcionários, se você tem funcionários, ou de saúde mesmo, né, de doença. E aí, organização já seria como trabalhar isso para melhorar a tua rotina, se tá muito pesada, né, será que eu consigo cortar alguma coisa da minha rotina? Ascendente em Libra. Será que você precisa fazer tudo isso? Será que não é melhor você abrir mão de alguma coisa em prol da tua saúde física? Para você não entrar num burnout, né? Então, o ascendente em Libra vai cuidar das questões de saúde e de rotina de trabalho, tá? E se você for empreendedor, e aí dos funcionários também, tá? Então, precisa ser mais Caxias aí, ou às vezes pode ter algum funcionário que tá dando um BO, né? E aí eu vou cuidar disso com mais afinco. E cuidar dos animais, da saúde dos animais também, de estimação. E você, para cuidar da tua saúde, precisa de tempo de fazer uns nada, sabe? Às vezes a gente precisa. Eu sei que a gente tá num momento da vida, né, de muita tela, muita coisa, é muito aplicativo, é muita informação, é muito WhatsApp, né, mas às vezes você precisa, isso vale pra todas, tá? Mas eu acho que pra quem tá com peixes nas casas ocultas, que aí seria Libra, o Leão também, o Áries também, né, aí a gente tem que fazer uns nadas, assim, sabe? Tipo, a gente precisa de tempo livre, sem ter que fazer nada, sem escutar um podcast, sem estar no Instagram, sem estar, né? A gente precisa zerar a mente também, né? E o que ajuda a casa 6 é a gente estar em contato com a natureza, né? Então, às vezes, você só precisa colocar na tua agenda um tempinho pra você dar uma voltinha aí no parque, na praia, né? Dependendo de onde você mora, pra você respirar um pouco mais da natureza, tá? Já que a casa 6 também nos conecta com os animais, né? Então, isso foi pra Libra, ascendente. Quem tem ascendente escorpião, essa galera gostosa do ascendente escorpião, essa galera maléfica do ascendente escorpião, trevosa, né? Tem peixes na 5ª casa. Então, isso tem muito a ver com o teu prazer, com a tua sexualidade, com o teu lazer também, ou com seus filhos, né? Então, quem é mãe, quem é pai, às vezes o Saturno tá passando aí o desafio no assunto dos filhos, tá? Então, eu vou dar uma atenção maior vou trazer mais, sei lá, não sei qual é a palavra, né? Mas Saturno vai trazer algum desafio pros filhos. Talvez os filhos estejam crescendo, estejam, né, amadurecendo, já que Saturno tá passando lá,
né? Ou aí eu preciso também trazer contenção de alguma forma, eu não posso ser muito permissiva, assim, né? E aí, em relação ao próprio prazer, né? A gente também tem que ter responsabilidade com a nossa própria sexualidade, sabe? Cuidar do sistema também de saúde sexual aqui também, né? Onde passa um Saturno, eu vou ser responsável, vai fazer os seus exames também, né? Seus testes aí de saúde sexual, vai perceber, você precisa mesmo dar para essa pessoa ou você tá tapando buraco, né? Você precisa comer ou você tá tapando buraco? Tapando buraco literalmente. Às vezes não precisa, você precisa ficar quieta, sabe? Você precisa, enfim, encontrar o teu prazer na tua rotina, assim, né? Mas é isso, vamos olhar para prazer, lazer, sexualidade e filhos, ascendente escorpião, tá? Criação, criatividade, os artistas ou qualquer projeto que você esteja criando, né? Aí, se Saturno passa na casa 5, se compromete, faz cronograma pro teu processo criativo, leva a sério, tá bom? Quem tem acidente em Sagitário, Saturno passa em casa, né? Que é a casa 4 do Sagitário, o Peixes, né? Então, aí Saturno pode estar trazendo questões com o pai, ou questões do ambiente familiar, essa coisa do lar, da minha casa, tá demandando atenção à minha casa, tá demandando um trampo. Oi, Purpurina! Tem que dar oi pra Purpurina. Oi, Purpurina! Oi, Liminha! Saudades Rio de Janeiro. Então, quando a gente tem acidente em Sagitário, o Peixe está na casa 4, a gente tem que cuidar do lar, né? Vai cuidar do lar, vai cuidar da família, né? Às vezes é isso, assim, tipo, poxa, acidente Sagitário. Eu sei que tua vida profissional tá bombando também, porque Virgem, né? Tá bombando com Mercúrio em Virgem, mas eu não posso esquecer da minha casa, esquecer da minha família, da minha vida doméstica, né? Então, cuida dos assuntos de casa, se você tiver imóveis, se você tiver algum assunto que envolva um imóvel, também pede aí uma atenção, uma responsabilidade, tá? Que mais? É isso, e pai, terra de origem, tá? Seria a casa 4. Quem tem ascendente em Capricórnio, Saturno primeiro é você, tá? Saturno é tu mesmo. E aí, Peixes tem muito a ver com a tua comunicação. A casa 3 fala de comunicação, fala de estudos, também fala da vizinhança, também fala dos irmãos, né? Então, veja aí entre esses temas o que mais ressoa com o seu momento para você se responsabilizar nesses próximos 6 meses, tá? Então, às vezes, o ascendente Capricórnio precisa estruturar a forma de vender seu peixe, de comunicar. Ou o ascendente em Capricórnio precisa estudar mais, né? Às vezes você precisa só estudar, realmente se comprometer com seus estudos finais. Purpurina! Vocês viram, né? Mandou o flash embora. Toda semana acontece isso. Toda semana. Ela que manda nessa casa. Então é isso. O ascendente Capricórnio vai trabalhar a comunicação. E às vezes você precisa fazer umas viagens curtas, tá mais na rua, socializar aí com a vizinhança, né? Ou com seus irmãos, né? Se coloque em mobilidade, tá? Se você tem ascendente em Aquário, o Saturno também é você. E aí ele tá em Peixes falando da tua vida financeira, do seu dinheiro, dos seus recursos, dos seus bens e da sua nutrição, né? Então, o ascendente Aquário, essa galera saturnina de ascendente que é mais magrinha, assim, né? Tem que comer, tá? Tem que se nutrir. Se alimenta direitinho, meu amor. Não esquece de comer, tá bom? E vai cuidar das suas finanças, né? Vai estruturar, vai trabalhar aí, né? Organizar, se responsabilizar melhor pela tua vida financeira. Passamos por todos os ascendentes, entreguei tudo e agora acho que a gente pode ir para o nosso horóscopo da semana, né? Então, hoje, dia 2 de setembro, né? Começou o julgamento aí do energúmeno,
Que maravilha! Acho que vai ser um grande entretenimento. Tô bem otimista, tá? Eu vi que a Saturnália abriu aqui o mapa do julgamento, né? E, ó, eu vou ler o post da Saturnália, né? Começou o julgamento, 9 horas e 12 minutos de Brasília, hoje, dia 2 de setembro de 2025. O mapa é nítido. O réu regente da 1 está exilado em Libra e preso na casa 12. Toma ali! E é muito bom, né? Porque é uma alunação de casa 12. Não, ô louca! Louca! É uma alunação de Júpiter, não é uma alunação de casa 12, é uma alunação de casa 3, essa de Virgem, né? E nessa alunação de casa 3, relembrando aqui, essa alunação Regulus, né? Que tem aí um assunto de um coroamento, fala muito do governo aqui, né? Fala muito de um momento de poder aí do governo Lula, né? Que agora vai entrar o grosso em setembro, não é, Lula? Maravilhoso. Maravilhoso, né? Então aqui a gente tem Júpiter e Vênus, né, no ascendente. Júpiter fala muito de julgamento, Júpiter fala muito de justiça, né? Então, numa alunação que tem Júpiter no ascendente e um Júpiter digno, a justiça finalmente está sendo feita, né? E eu desejo que esse eclipse mesmo, esse energúmeno do nosso réu, que eu nem gosto de nomear, né? Pra mim é tipo o Voldemort, é aquele que não merece nem ser nomeado, de tão burro e de tão... Enfim, em existem palavras que eu tô querendo tirar do meu vocabulário, sabe? Então, palavras horríveis, né? Que são as palavras que tem a ver com as qualidades do dito cujo, eu prefiro nem dizer, porque eu não quero isso no meu campo, tá? Só desejo que a justiça seja feita e que o réu seja preso mesmo, né? Então, continua no post da Saturnália aqui. Júpiter tá superior a Marte, habita a casa 9 dos juízes. Júpiter tá fortão ali na casa 9 do julgamento, né? Não há dúvida, trata de um mapa de julgamento. Júpiter dá queda a Marte ao réu que está exilado e preso. Então, é um julgamento que tem muito sucesso aí no céu e na terra, né? Justiça tá sendo feita. Que mais? Hoje à noite a gente ganha um sol em Virgem com uma lua em Capricórnio, né? A gente tá vivendo isso, sol em Virgem, lua em Capricórnio. É uma semana que começa nos aterrando e pede pra gente ser muito pragmáticos, objetivos, assim, sabe? Então vamos cuidar das coisas que são feitas na matéria. Vamos dar forma às coisas, sabe? Uma coisa virginiana, assim, né? A gente tá trabalhando com terra, Capricórnio, que é o objetivo, é uma lua exilada, né? Então não tenho muito tempo a perder aqui, porque tenho que pagar minhas contas, né? E aí o Virgem vai ajudando a gente a colocar luz e foco naquilo que é a etapa do agora, tá? Então eu vejo esse colocar a mão na massa muito forte hoje, assim. Hoje é dia de colocar a mão na massa e vamos aproveitar mesmo que Mercúrio tá digníssimo pra gente fazer esse corre que tem que ser feito nos próximos 15 dias aqui, né? Flecha tá brincando aqui, fazendo barulho. Amanhã, quarta-feira, de manhã a gente tem uma quadratura com Marte, às 8h20 da manhã, né? Então, onde está o Marte mesmo, né? O Marte está em Libra, o Marte está ali no signo da diplomacia, né? Então, por isso que a gente está assistindo um julgamento, porque Marte está em Libra, né? Que também o Marte tá sendo regido pelo próprio Júpiter, né? Júpiter, a louca, eu tenho, graças a Deus eu erro, mas eu erro e corrijo bem assim, em cima, né? Libra não é de Júpiter, não, Libra é de Vênus e de Saturno, mas Libra tem a balança da justiça, tá? Libra traz a balança da justiça, então Marte em Libra nos oferece diplomacia, né? Nos traz aí alteridade e atenção para a equidade, né? A gente já falou sobre isso várias vezes, né? As medidas justas não são as medidas iguais,
né? Cada um vem de um lugar distinto e é importante a gente considerar da onde a pessoa tá falando, da onde ela tá partindo para que seja a justiça seja feita de maneira justa, né? Porque é isso, né? Nem todo mundo merece a mesma. Aprendi isso hoje com uma irmã minha, a Ingrid da Rosa, maravilhosa, né? Nem todo mundo merece a mesma quantia de pão, tá? A gente vai repartir o pão e aí a gente precisa, citando a Ingrid da Rosa aqui, que tá citando uma outra amiga dela que eu não sei o nome, né? A gente precisa pegar a parte que nos compete também, né? Então, às vezes é isso, quem tá passando mais fome precisa receber mais pão, né? Isso é mais justo. Quem tá de barriga cheia não precisa, né? Pode pegar só um pedacinho, só uma casquinha ali, uma pontinha, né? Então, eu acho que o Martin Libra nos ajuda a enfrentar as nossas batalhas com esse olhar de justiça, com esse olhar de onde vem essa pessoa, de onde ela tá falando, que lugar é esse que eu desconheço, né, que eu posso considerar para então ativar o que tem que ser ativado, tá? Então é aquilo, né? O corte da Libra, ele é mais frio, porque ele passa muito por um sistema racional também, né? Signo de ar, né? As coisas, para elas serem ativadas, elas precisam ser pensadas e planejadas antes, tá? E para serem cortadas também, né? Então, para cortar, eu preciso avaliar, medir, ponderar, ajustar para eu poder fazer, então, um corte, tá? Então, amanhã de manhã é um dia mais atribulado também, porque Marte não deixa de ser um maléfico, né? Então, assim, Mercúrio tá em Virgem, aí quarta-feira é dia de Mercúrio, várias coisas, né? Mercúrio em Virgem não deixa de ser muito acelerado, né? Acho que Virgem é um signo bem caótico, bem acelerado, assim, né? Oi, Flecha, vem dar um chamego na gente ou não vem? Flecha tá aqui, ó, do lado. Aí, ó os bigodinhos dele aqui, né? Então amanhã eu acho que a gente tem que tomar cuidado com muita coisa, né? Porque eu sei que quarta dia de Mercúrio em Virgem, a gente quer dar conta de muita coisa e às vezes não dá, tá? Eu sei que a lua tá crescente, isso dá uma crescida. Olha o olho dele, gente, vocês viram? Mas aí, às vezes, ter um pouco de prudência com esse Marte em Libra, né? Pode ser que amanhã as coisas não saiam exatamente conforme o planejado, pode ser que alguém cancele alguma coisa, pode ser que alguém atrase alguma coisa, né? Pode ser que eu tenha algum desafio, dá licença, Flechinha. Pode ser que eu tenha algum desafio pela manhã, ou só que eu fique com um humor mais chatonildo, né? Já que a lua tá em Capricórnio, que é o exílio da lua mesmo, aí vem o Marte em Libra, que aí Caprica e Libra não tem lá a sua melhor, não é muito simpático, né, porque é quadratura. Então amanhã o dia começa um pouco mais truncado, respira e vai na objetividade, vai no pé no chão, assim, não se atropele pela fase crescente da lua, tá? E aí quando isso é 8h20 da manhã, né? Lua quadra Marte. E aí tem a oposição com o Júpiter em Câncer 9h51. Então, logo em seguida, a gente já bate de frente com alguma coisa, né? Não sei se a gente já tem algum veredicto aí no julgamento, alguma notícia que chega mesmo amanhã, né? Às 9h51 da manhã, vamos ver, né? Mas aí, bater de frente com Júpiter é sempre forte, né? Porque Júpiter é muito grande, Capricórnio e Câncer são opostos, e opostos não se gostam, né? Esse negócio de oposto complementar também eu discordo, não sei de onde que inventaram esse negócio. Gente, a outra pessoa tem um negócio que eu não tenho, e é um negócio que me irrita o que ela tem, sabe? Geralmente, assim, o oposto é o oposto, né? Então, muitas vezes, quando a lua... E a lua, pô, ela ama Júpiter, na real, assim, né? Ela queria estar lá no lugar onde Júpiter tá, em Câncer, mas ela tá exilada em Capricórnio. E às vezes a gente olha pra alguém e vê a pessoa com um privilégio diante da gente, e a gente fala, vai se fuder. Olha de onde você tá falando, sabe? Respeita a minha história. Eu não nasci em berço de ouro, né? Então, a lua em Capricórnio pode se irritar bastante amanhã,
né? Já que ela vai bater de frente com o Júpiter em Câncer, né? E aí vamos ver como isso se manifesta na nossa vida, como isso se performa na nossa vida, pra gente olhar para Júpiter e ver que, na verdade, por trás desse embate tem uma oportunidade de expansão, de crescimento, de olhar por outra perspectiva para que algo se expanda, né? Ou às vezes é isso, eu tô aqui procrastinando, ó, falar com meu sensei do Japão. Gente, tô procrastinando isso há muito tempo, né? E toda semana eu não sei por que eu não falo, não mando esse e-mail. Eu fico assim, caraca, por que eu não fiz isso ainda? Porque eu tô aqui atendendo vocês, jogo da alunação, mapa astral, nananã, mas tenho minhas responsabilidades com a minha carreira artística também, que às vezes eu deixo meio de lado, porque depende mais de mim do que de qualquer outra pessoa, né? E aí eu olho aqui, vai encarar o mestre, vai falar com a diretora, vai mandar e-mail pro professor, sabe? Vai encarar Júpiter. Às vezes eu tenho que sair do meu lugar aqui de astróloga, que eu sou Júpiter na vida de vocês, né? Eu sou Júpiter na vida, né? Mas eu também tenho meus Júpiters, que são, né, minha casa 10 aqui, né? Então, vê como essa historinha que eu contei aqui, que é um exemplo da minha vida, pode performar alguma história aí também, né? Ressoar com alguma história da sua vida. Às vezes você tem medo de falar com alguém, porque essa pessoa é grande, porque essa pessoa tem poder, porque essa pessoa é importante, mas para você realizar o que você tem que realizar, você tem que passar por essa comunicação, né? Você tem que falar com a pessoa grande, né? Então encara. Então amanhã seria o dia de encarar, amanhã é o dia de eu mandar um e-mail pro meu sensei. É isso que eu vou fazer, gente. Eu vou fazer, Renata Sato, faz, você precisa. Vamos. Então, coragem para encarar algo grande na sua vida, porque faz parte do seu crescimento encarar essa grandeza, que seja de uma outra pessoa ou a tua própria grandeza também, tá? E bota o pé no chão, faça assim, sem floreios também, né? Lua em Capricórnio, objetividade, fala o que você quer, né? Corre atrás, tá? Enfim, é uma semana de expansão, a gente vai chegar na cheia. Ai, flecha derrubou. Flecha, deixa a galera aqui. Enfim, quinta-feira, dia 4, a gente caminha para Saturno. Olha que movimento importante. Eu acho que nessa semana de julgamento aqui dos golpistas, né? E isso que vai de Júpiter para Saturno pode ser o julgamento caminhando para uma sentença, né, para alguma resolução, assim. Então, condenado, aí vem Saturno ali no dia 4, né, de manhã, condenando, aprisionando aí um réu. Ó, que beleza, né? Tô confiando que temos esse movimento aí para acontecer também. Eu não sei os tempos do julgamento. Quem souber, manda aí nos comentários a agenda do julgamento, quanto tempo dura, quantos dias são, enfim, eu não sei essa agenda, não consegui estar, como eu disse, eu estou na ativa aqui desde as 9 em outros assuntos. Mas aí, na quinta, também o dia começa com Saturno, né? Então, é importante você que já sabe o que é peixes na sua vida, qual é o assunto que você precisa encaminhar na tua vida agora com mais responsabilidade pelos próximos 6 meses, e você faça um movimento de ativação disso aqui de quarta para quinta, tá? Porque esse Saturno vem dar as caras pra gente na quinta-feira. Ele já deu as caras ontem, na segunda-feira. E aí, na quinta-feira, ele se apresenta novamente, né? Então, eu vou me responsabilizar com esse assunto pisciano da minha vida e vou ver o que tá terminando, o que tá merecendo mais compromisso aqui, né? Dentre esses temas que eu já avisei que é para cada um de vocês, cada ascendente. Quem chegou depois volta lá para escutar o que é peixes na sua vida, tá? No início dessa live aqui, tá? Então, o Saturno em Peixe se apresenta e aí a quinta-feira já começa um pouco mais arrastada, né? Porque um dia que começa com Saturno 7 e 8 da manhã, já não é um dia que eu começo muito animada, né? Eu começo com a Lua exilada e com Saturno, né? Então eu tenho minhas responsabilidades, tenho meus corres para fazer, né? Tenho um rancinho,
tem as coisas se arrastam um pouco, o humor do mundo não é lá aquelas coisas, mas a gente também continua em fase crescente, caminhando para um ápice, né? Então a gente continua ativando as coisas, fazendo as coisas, né? E aí talvez só precisa de mais calma. Tá no início da live, Joy. Eu falei, né? Todo mundo, né? Dependendo do ascendente, qual é o assunto, né? Se tem ascendente escorpião, tem a ver com a sua casa 5, com o filho, com prazer, com essas coisas, sexualidade, criatividade também, tá? É ali que você vai concentrar a sua responsa desse Saturno em Peixes pelos próximos 6 meses aqui. E aí, na quinta-feira, às 7h32, a Lua entra em Aquário, sai do seu exílio, vem um respirinho, vem um alívio, um arzinho, né? Porque Aquário é mais leve do que o Capricórnio. É o domicílio diurno de Saturno, então o Saturno fica um pouco mais alegrinho ali em Aquário. E aí vai acontecer, depois que a Lua entra em Aquário, 7h32, não tem muito nada acontecendo com a Lua, tá? Ela entra em Aquário e passa o dia. Então, o que eu faria na quinta é escolher uma coisa para fazer bem feita, sabe? Fixa um pouco aí no que você tem que fazer que diz respeito a Saturno na sua vida, tá? Ai, que bom, Ju! Muito obrigada! Muito obrigada! Seja sempre bem-vinda. Então, quinta você vai, escolhe uma coisa e foca nessa coisa, concentra a tua energia nessa uma coisa, né? Pode ser que o dia comece um pouco mais rançoso ou mais atrasado, mais arrastado. Se planeja, se organiza para você lidar com possíveis atrasos, né? E aí, à noite, a gente vai ter uma quadratura de Marte com Júpiter, né? Que também pode ser notícias aí do julgamento, dos golpistas, né? Marte com Júpiter, então Júpiter, o cara da lei, né? Que é o juiz aqui desse julgamento, com Marte, que é o querente que está sendo julgado, né? Então a gente tem mais um corte aqui, uma quadratura, alguma coisa que vai se apresentar pra gente, que vai se definir, talvez de quinta para sexta, e a gente recebe essa notícia na sexta mesmo, né? Vamos ver o que vai acontecer aí no céu. Marte com Júpiter, gente, acaba que expande a força de Marte, né? Então, quem é marcial, que tem ascendente em Escorpião, em Áries, em Capricórnio, principalmente Áries, né? Que se liberou de Saturno temporariamente, por 6 meses, vocês têm um respiro desse Saturno em Áries, graças ao céu, né? Tem gente que se beneficia da saída de Saturno em Áries, né? E aí é a galerinha que tem o próprio ascendente em Áries, ascendente em Libra, aliviou para vocês, né? Mas aí também acho que Júpiter vem trazer a necessidade de você expandir alguma coisa, de você crescer, de você ativar mesmo o que tem que ativar, tá? Então, Marte é o planeta de ação, de guerra e de corte, e Júpiter é o planeta de expansão e de abundância. Então, a combinação desses dois, às vezes a batalha fica maior, tá? Você ganha mais força ou é intimado mais a tipo, nossa, eu vou ter que dar conta dessa treta e eu vou encarar essa treta que meio que cresceu, né? E às vezes é isso, coragem, assim, aumenta a coragem de Marte, Júpiter sempre aumenta tudo que ele toca, tá? Então, mas é isso, Marte tá em Libra, lembra da diplomacia, né? Não é porque Júpiter chegou que eu preciso correr com as coisas e me afobar. Não se afobe, se planeje, né? Eu acho que é sobre isso, né? Tem muita coisa passa pelo intelecto, pela conversa, pela troca, principalmente aqui num dia que tá a Lua em Aquário, que é super intelectual também, né? Signos de ar são muito, muito inteligentes, muito intelectuais, então a gente filtra as emoções e pensa sobre elas, reflete sobre elas para então fazer um movimento de ativação, tá? Não se desesperem com as demandas emocionais desse Júpiter em Câncer, tá? Vamos ver o que precisa ativar, qual é a batalha que eu preciso engrandecer e qual é a força que eu preciso ter de coragem aí, caso eu precise também, né, cortar ou julgar alguma coisa. Eu faria quinta o dia do date,
porque na sexta a gente tem uma oposição com a Vênus, que está toda gata, gostosa, se amando e se valorizando em Leão. Só que é uma oposição, tá? E oposição é aquela coisa, não é um aspecto de acordo. Eu não acredito em opostos complementares, eu acredito em opostos, né? Mas tem gente que gosta de desafio, né? Eu tenho uma amiga que é casada com o signo oposto, porque gosta, né? Então ela tem um ascendente, o outro tem um ascendente realmente oposto a eles. Tem a treta, né? Tem tesão na adversidade, né? Tem gente que gosta, né? Então aí você veja como tá o amor na sua vida, como tá Vênus, como tá o prazer, como tá a sua relação com o teu espelho, como tá a sua relação com o teu valor. Vamos encarar isso aqui de quinta para sexta, vamos acordar na sexta e se olhar no espelho, e se valorizar, e se amar, né? Então pode ser que você tenha um date que tenha algum desacordo de quinta para sexta, mas pode ser que você só esteja, você com você, né, ou você com outro assunto, encarando isso e sendo convidade a se valorizar. Se valoriza, meu amor. Outro dia eu vi um meme que caiu assim pra mim como uma luva, que era assim: se você está correndo atrás de alguém, significa que esse alguém está fugindo de você. Aí eu falei, nossa, que ódio, sim, né? Então pra que eu vou correr atrás de alguém que tá fugindo de mim, né? Aí é aquele cair na real. Né? Então se saia e se ame, né? Quem gosta da gente, eu acho que não deixa dúvida nessa alunação, né? Eu me sinto muito assim, né? Eu sei claramente quem me quer nesse momento, eu sei claramente quem tá fugindo de mim, sei claramente quem eu quero sabe claramente que eu quero e também não tá disponível, então é isso, né? Tô reajustando aqui minha visão pra eu não ficar correndo atrás de quem tá fugindo de mim, certo? Porque eu posso te amar, posso ter tesão em você, mas eu me amo mais, tenho mais tesão em mim, tá? Essa é uma lição da Vênus em Leão. Deixa eu ler o comentário da Gia aqui, Gisele. Sol em peixes e não me vejo como um virginiano, mas você sempre diz que somos mais os nossos ascendentes, acho que é isso que você... mais os nossos ascendentes. O meu é em escorpião, não sei qual é o oposto. O oposto do escorpião é touro, tá? Então, se você é Marte, o outro da sua vida é Vênus. Você é a guerreira da relação. O outro é o que te apazigua, tá? Tem um episódio no podcast Tá Mutado, que tá aqui no meu Linktree, no link da bio, que fala sobre quem dá match com quem. Chama Uma Sentada Astrológica. Uma Sentada Astrológica com Rei do Céu, tá? Podcast do Fabão. O podcast Tá Mutado, eu falo muito sobre os matches entre os signos. Escuta lá, é bem legal. Acho que é divertido, é didático também sobre as combinações entre os signos. Seu outro é Vênus, né? Então, tem gente que é assim, né? Tipo, você é a força yang do rolê. E o outro, né, independente de masculino e feminino, é a força mais yin, né? Quem tem ascendente em Capricórnio é assim, quem tem ascendente em Escorpião também é assim, quem tem ascendente em Áries também é assim. Você é a força marcial e o outro é uma força mais venusiana ou lunar, no caso do Capricórnio, né? Então, às vezes é isso, a gente entende que o nosso lugar é esse mesmo, né? Só eu que mando nessa porra! Às vezes é isso, né? Aceita que o outro vem pra te cuidar, sabe? Apaziguar aí a guerreira. Aí na sexta, a gente então tem o date com a Vênus de manhãzinha, né? Dia de Koala Festival, começa o Koala Festival aqui na sexta. E aí a gente caminha para um trígono com Marte em Linda às 17 horas e 52 minutos. Então a Lua vai de Vênus para Marte na sexta-feira, né? Então acho que a gente vai, se valoriza, se olha no espelho, passa um batom, arruma essa juba, né? Eu vou arrumar minha juba amanhã, gente. Eu passei aqui shampoo a seco, porque eu não posso lavar meu cabelo antes de pintar, né?
Então eu tava aqui assim, ai, cara, eu vou ter que fazer a live assim. Se fosse a Márcia Sensitiva, ia me dar um come, porque eu não lavei o meu cabelo pra fazer a live. Mas é isso, estou na semana de cuidar da minha Ju, estarei belíssima na semana que vem, quando vocês me verem. Se é que vocês vão me ver, hein? Porque vai ter eclipse e porque eu vou viajar. Eu tô pensando se eu consigo vir fazer a live na própria sexta, dia 5, antes do Koala. Tô pensando se eu vou conseguir fazer o horóscopo da semana, porque eu vou entrar de férias e acho que eu vou estar lá nos Lençóis Maranhenses. Eu não queria fazer live do horóscopo da semana com a minha família, eu vou estar curtindo. Tô entrando de férias, tá? Então agenda a sua consulta. Se ainda não agendou, agenda, né? Porque a agenda tá lá pra frente. Mas enfim... Então vamos ver se a Rei do Céu aparece com essa Vênus em Leão aqui. Talvez ela apareça, talvez ela não apareça, não prometo nada. E vamos caminhar aqui de Vênus para Marte, que eu acho que é pegar o desejo e colocar em ação, tá? E aí quando a gente encontra Marte, a gente tá encontrando esses maléficos em aspectos positivos. Tanto Saturno na quinta tá positivo, sexta aqui com Marte tá positivo também. É muito engraçado, é uma semana que a gente tá tendo treta com os benéficos, mas acolhendo os maléficos, né? Então, às vezes, é a semana que a gente precisa ter coragem para ganhar um benefício, né? E aí também pontuar, cortar, colocar os limites aí sem medo, assim, sabe? Também tá propício para você pontuar, fazer os cortes necessários aí, as podas da alunação em Virgem, tá? Então é isso, coragem aí na sexta-noite, a gente pega às 17h52, Marte em Libra na mão, né? E aí a gente vai com Marte, cresce um pouco do ânimo aqui também, né? Porque Marte sempre dá uma aceleradinha na gente, então quem estiver no festival, a coisa vai ficando mais forte, aí depois no fim de tarde, assim, tarde e noite, né? E vamos ver o que a gente consegue realizar, que tem a ver com o nosso desejo, que tem a ver com o nosso prazer, né? E aquela notícia do que tá expandindo de coragem, ou da necessidade de encarar uma ruptura possível também, né? Pode dar notícias aqui na sexta, inclusive, como eu disse, mais uma notícia do julgamento aqui dos golpistas. No sábado, a gente acorda com a lua em aquário, e a lua em aquário também é mais desapegada, assim, né? Ela é mais... não leva nada pro pessoal. Desde que a lua entra em aquário aqui na quinta-feira, a gente filtra mais as nossas emoções, a gente pensa mais sobre as coisas antes de agir. Acho que é a semana toda, né? Capricórnio, aquário. É uma semana de a gente ter mais a razão na frente, ter esse Saturno aí na frente. E aí, só no sábado, 12h55, que a lua mergulha no signo de Peixes, né? E aí a coisa fica mais gostosinha, assim, né? Aí a gente muda o tom, né? Se a gente tá muito mais pragmático no início da semana e racional do meio da semana, né? Do meio de quinta a sexta, e sábado de manhã, no sábado à tarde é quando molha, né? E aí entra na coisa mais sensível, mais emocional, tá? Então é como se estivesse segurando um pouco as emoções agora para deixar escoar lá no sábado à tarde. Então depois da 1 da tarde, né, que é 12h55, que a lua entra em Peixes, que aí começa o flow pisciano, né? E assim, sábado, gente, minha família é muito louca também, né? Porque a gente vai viajar no dia que a lua não faz aspecto com ninguém e logo depois tem o eclipse. Gente, rezem por mim, tá? Por favor. Né? Eu rezo por vocês, vocês rezam por mim também, que eu preciso de proteção aqui nesse eclipse. Apesar de que é um eclipse que não é visível no Brasil, então eu também tô um pouco mais tranquila, assim, vendo que, ó, tipo, não é um eclipse que impacta com força o Brasil, né? Mas como é bem no grau do meu ascendente, eu fiquei um pouco preocupada. Então eu sei que eu não posso dar mais do que eu posso, assim, né? Não vou me esforçar, não vou me colocar em risco, vou ter mais prudência. Se você, assim como eu, tem algo no grau 15 de Peixes, você se cuida, tá?
Porque eclipse é BO, é alguma coisa que a gente perde, né? Então eu não quero perder minha saúde, eu vou me preservar, né? Às vezes eu só preciso aparecer menos, eu vou estar de férias, eu vou sumir um pouco da rede social, né? Sei lá, vou estar lá no Renata Sato, mas não vou estar aqui na Rede do Céu, sabe? De repente é isso, vocês vão me ver meio sumida depois do eclipse. É só isso, né? Mas vamos ver, se você tem alguma coisa no grau 15 de peixes, se cuida, tá? Porque é exatamente aqui no grau 15 e 22 de peixes que tem essa lua cheia com eclipsada, né? Lua cheia. Lembra, gente, pelo amor de Deus, isso é no domingo, tá? O eclipse. Então, sábado nada acontece, aquele... Amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada, se aveste não. Trio Araripe, amo, né? Ou é Flávio José, agora não sei, acho que os dois cantam essa música. Sábado, dia 6, segue o flow pisciano, assim, à tarde, né? E não espera muito não do sábado, porque pode acontecer tudo, inclusive nada. Peixes é uma caixinha de surpresas, tá? Meu amor, um dos meus amores, meu afeto, Paulo, tem touro com ascendente em peixes. É um gostoso mesmo. Que eu falei ali, Paulinho? Que quem tem touro no ascendente tem peixes nos amigos, né? E aí o que você precisa cuidar, às vezes, é de... não é de todos os grupos e não é para todos os amigos que eu tô disponível, tá bom? É isso, seleciona as amizades, seleciona os ambientes, né? Às vezes não vou estar pra todo forró, não. Tá bom, amor? Te amo. Ai, gente, eu tenho os ex-namorados mais lindos e gostosos da face da terra. Ai, olha eu expondo aqui o boy. Ai, é o meu jeitinho, tá? Enfim. Aí, então é isso. Sábado não espere nada. E domingo, dia 7, a gente vai caminhar para esse eclipse. Desculpa, amor, que eu dispus, mas é meu jeitinho mesmo, né? Aí aqui no domingo, essa lua em peixes vai se opor a Mercúrio às 4h41 da manhã e depois vai se opor o Sol às 15h09 da tarde. Então, o dia do eclipse é o domingo e a gente tem esse BO com Mercúrio primeiro e depois o BO com o Sol, tá? E assim, gente, dia de eclipse é um dia que eu não faço nada, assim, ainda bem que eu vou estar de férias. Nesse ponto eu achei minha família interessante, assim, alinhada, porque pelo menos não tem nada de importante para ser feito. Tô de férias, né? Mas dia de eclipse a gente não faz ritual, a gente não vai fazer invocação para eclipse, porque eclipse é energia ruim, não tem nada de bom num eclipse, não tem nada a se pedir para um eclipse. Ai, está forte, né? A energia está propícia para uma entonação, uma meditação. Não é horrível. O eclipse é ruim. Não tem nada de bom de sair de um eclipse. Não peça nada para um eclipse. Nunca peça nada para um eclipse. Nunca faça magia em dia de eclipse. Nunca reze para um eclipse. Porque é um umbral aberto, só vai sair coisa ruim, vai dar tudo efeito rebote. Tá? Então, dia de eclipse a gente se preserva. O Paulo, todo mundo que tem aqui ascendente em peixes, se preserva, tá no eclipse. Peixes é o teu corpo, né? Então, se preserva. Ah, eu falei errado, Paulinho. Não, falei errado, desculpa. Eu achei que você tinha acidente em touro, você tem acidente em peixes, né? Acidente em peixes é touro na 11... Não, touro na 3. Ai, viajei, falei tudo errado. Desculpa, amor, eu te mando um áudio depois falando. Mas é autopreservação física. Acidente em peixes é autopreservação física, tá? É sobre isso. Eu não sei por que eu achei que era acidente em touro. Então não é, tá? Não é o touro, é o peixes, né? Acidente em peixes, você tem retorno de Saturno, né? Você tem Saturno em peixes, é isso, te preserva, gato.
né? Cuida do seu limite, respeita o teu limite, respeita o teu corpo, respeita a tua saúde, né? Todo mundo tem ascendente em peixes, é sobre isso, tá bom? Aí, enfim, acho que é isso. Eu tava falando do sol em touro, a gente pode derivar caso assim, né? Ah, quem tem sol em touro vai ter o peixes na 11 do sol, então não é de tudo errado que eu falei, né? Então essa coisa de selecionar melhor os contextos, os amigos, o social também é importante, mas é mais importante você estar atento ao seu limite, a se preservar. A Gisele aqui. Poxa, eu detesto os escorpianos e você me fala que eu sou uma deles. E eu sou muito pisciana, boazinha, nada da ruindade do escorpião. Sei com C cedilha, tá? Pra você. Não acredito. Uma coisa boa de ser pisciana com ascendente escorpião é que você tem harmonia, porque é água com água da match. Então você tem harmonia entre os seus... seu sol e teu ascendente, tá? Você é harmônica, mas você tem que, talvez, não é ruim, o escorpião não é ruim, gente, minha irmã de vida, minha parceira, que também seria um grande afeto da minha vida, né, mas de amizade, assim, é a Prisca, e ela é sol e ascendente escorpião, Saturno escorpião, minha parceira de vida, mãe do Flecha, sabe, minha marida, minha mariposa, né, e é uma pessoa perfeita, uma pessoa linda, uma pessoa iluminadíssima, super sensível, super espiritualizada, né, então o escorpião tem um lado muito profundo, muito sensível e muito bruxo também, né, não tem ruindade, não precisa ser ruim não, né, mas guerreira sim, tá? Sol em peixes também com relação ao eclipse, eu acho que todo mundo que tem pontos vitais em peixes, né? O que é ponto vital? É ascendente, é sol, é lua, é meio do céu. Vocês têm que ter mais cuidado aí no eclipse, na semana entre dois eclipses, né? Eu acho que virgem, né? Isso, galera do virgem pode estar passando um grande BO de relacionamento, galera do ascendente em virgem, então calma diante do BO, né? Vai dar BO, ascendente em virgem, vai dar BO no seu relacionamento aí no domingo, tá? E aí pode ser um BO estendido por 2 semanas até o próximo eclipse. Claro que os eclipses, eles não são, às vezes, tão imediatos assim, né? O eclipse lunar, ele vai ter meses de reverberação. O eclipse solar vai ter anos de reverberação. Esse julgamento do Bolsonaro que tá acontecendo agora, né? Tem a ver com os eclipses que aconteceram lá atrás, que estão vindo à tona agora, o resultado daquilo, tá bom? Mas sim, todo mundo que tem peixes forte vai se preservar mais no final de semana, tá bom? E entre as próximas 2 semanas, os próximos 15 dias também. Minhas consultas são online pelo Zoom e eu tô respondendo mensagem aqui, tá? E depois eu entrego a gravação pra você poder assistir quantas vezes você quiser, né? Tipo, a Joyce tá aí, a Joyce assiste direto, né? Fica escutando a consulta várias vezes no ano. Beijo, Krishna Priya. Saudade, meu amor. Saudade. Reza por mim, Krishna Priya. Reza por mim aí no eclipse, por favor. Mas no dia do eclipse mesmo, no dia em si, eu não costumo fazer nada, né? Eu que tô vivendo uma prática budista, que é diária, eu vou continuar fazendo minha prática budista diária, porque independente do que for, né? O meu compromisso é com os meus ancestrais, com o que eu tô fazendo de liberação aqui, de karma dos meus ancestrais. Eu tenho essa rotina de rezos diários, eu não vou deixar de fazer. Mas eu não vou pedir nada pra porra do eclipse, tá bom? E não vou fazer ritual nem entonação, o caralho, pra eclipse. Ai, desculpa, gente, tô desbocada aqui, né? Mas é isso, a lua tá em Capricórnio, é isso. Enfim, então no domingo, lua em peixes, nos embates com virgem, eu acho que a gente que é mais peixes, né, tem que segurar a onda. E o virgem tem que não se assustar, quem é mais do pragmatismo, quem é mais do signo de terra, não se assusta com as demandas emocionais que estão chegando, não. Aí, a Joyce falou, direto, vou ouvir essa semana, inclusive, a consulta dela do ano, né? A Joyce escuta todo mês, gente, eu amo.
E aí, a noite do domingo também já passou, né? O eclipse acontece ali por algumas horinhas, depois ele acabou, né? E aí, no domingo à noite, às 9h25 da noite, algo de bom acontece, né? Porque a gente pega Júpiter em Câncer, né? Aí, Lua em Peixe, Júpiter em Câncer, é bom, né? Vai ser um domingo à noite gostoso. Um beijo, Rubens, saudade de você também. Quer dizer, ele nem falou que tá com saudades, eu que tô com saudades, olha só. Eu sou uma amiga desnaturada? Sou, mas tenho saudades. Domingo, então, à noite, apazigua esse BO do eclipse, né? Júpiter é um benéfico, ele meio que faz a redução de danos aqui do eclipse para nós. E aí a Lua caminha de Júpiter, então acho que Júpiter, domingo à noite vai ser gostoso, assim, sabe? E aí na segunda a gente já encontra Saturno às 2h44 da tarde. Então, olha a Lua fazendo um caminho de Júpiter para Saturno de novo, né? Que tem a ver, eu acho que tem a ver com julgamento, a coisa que é julgada com Júpiter e é sentenciada com Saturno, o veredicto chega, né? O limite chega com Saturno. E aí na nossa vida, né, algo se apresenta como uma oportunidade e com Júpiter, e aí a responsabilidade chega na segunda com Saturno, tá? Então, na segunda-feira, a Lua ainda tá em Peixes, ela só caminha para encontrar Saturno numa conjunção aí à tarde. Então, segunda, é assim, a Lua ficou cheia, a Lua eclipsou no domingo. Então, gente, seja menos, né? Pezinho no chão, ainda que esteja tudo meio molhado, mas porque Lua em Peixes, porém, a fase cheia é uma fase pé no chão. A gente segura um pouco a emoção. Segura essa onda, Pisciane. Segura essa onda emocional, o signo de Peixes. E aí, à tarde, né? Então, as coisas podem se arrastar um pouco na segunda. Eu posso ter alguma notícia ruim com Saturno sobre esse assunto de Peixes na minha vida. Eu posso ter alguma questão de uma limitação que se apresentou, um não que eu recebi, ou um limite que eu tive que colocar. Às vezes você recebeu o limite, às vezes você colocou o limite, tá? A Joyce tá mandando aqui. Faço meus mapas com você desde quando? Rê 2022, não fico sem, gente. A Rê entrega tudo e mais um pouco. Eu entrego mesmo. Gratidão, gratidão. Obrigada. É isso. Tem muita gente que eu atendo, assim, acho que desde 2020. Tem uma galera, assim, eu comecei a atender profissionalmente em 2019, né? Tem uma galera que segue comigo ano após ano. Eu sou muito grata por poder acompanhar vocês também. E aproveitem, viu? Porque essa artista aqui recebeu uma mensagem da espiritualidade semana passada que foi babado, né? Então, minha agenda, né? Conforme as coisas artísticas forem se cumprindo, a agenda da astróloga reduz um pouco ali pro fim do ano, tá? Então, quer fazer mapa comigo? Agenda enquanto eu tô atendendo com uma agenda mais aberta para astrologia, né? Depois que a artista comandar, como é que vai ser a agenda da Rede do Céu? A gente não sabe. E aí, aqui na segunda, dia 8, a Lua entra em Áries às 15h37, né? Então, às 15h37, depois de lidar com o limite de Saturno, abraçar Saturno, não sei se alguma coisa atrasou, adiou, cortou, ou só pedir um tempo, às vezes só precisa pedir um tempo, se dar mais tempo, né? Paciência aí na segunda, dia 8, né? Prudência na segunda, dia 8. Aí a Lua entra em Áries, que é um foguinho, né? Sai um pouco dessa coisa emocional do Peixes e do Saturno em Peixes, esquenta um pouquinho o humor da Lua cheia ali na segunda, às 15h37 da tarde, tá? E aí a Lua em Áries não encontra ninguém, tá? Então, assim, eu acho que o assunto mais importante da segunda é esse assunto pisciano que a gente tocou de manhã, à tarde, às 14h44, o assunto do Saturno em Peixes. Escolhe uma coisa ou duas, já que Peixes é um signo duplo, para você lidar aí na segunda, dia 8, tá? Aí, no dia 9, a Lua amanhece em Áries,
e ela caminha finalmente para um match com a Vênus em Leão, finalmente um date gostoso com a Vênus em Leão, né? Porque o último que a gente tem aqui agendado é oposição na sexta, né? E aí talvez aqui na terça a gente tenha um date bem gostoso. Então se você tiver um date na terça noite, vai ser quente, vai ser gostoso. Por quê? Porque fogo com fogo dá bom, fogo com fogo dá match, né? Então, Lua em Áries, Vênus em Leão vai ser um date quente, gostoso, né? E aí, mais tarde à noite, então, 10h07 da noite, 22 horas e 7 minutos, a gente tem o date com a Vênus. E aí, às 23h43, a gente tem a quadratura com o Júpiter, né? Então, ô, Lua em Áries, receba, tá? Receba aí o benefício dos benéficos na terça-feira, dia 9. E às vezes o Júpiter em Câncer assusta mesmo. Às vezes assusta porque é muito, porque é intenso, né? Mas é aquilo, pé no chão. Gente, estamos na fase cheia da Lua. Vamos lidar com as nossas emoções, mas também com um pouco de onde eu tô pisando, sabe? E aí, na madrugada do dia 9 para o dia 10, que eu me preocupo, que é a oposição com Marte, né? Porque Marte tá em Libra. E aí, a Lua entrou em Áries ali, desde segunda. E aí, na madrugada de terça para quarta, vai ter algum choque, algum conflito, alguma ruptura, algum desentendimento com Marte em Libra, né? Não sei se é um problema de falta de escuta, qual é o problema que a gente vai lidar da terça para quarta, né? Eu não sei, mas eu acho importante a gente encarar o conflito, né? Não fugir à luta, até porque Lua em Áries ama Marte, e às vezes a gente só precisava mesmo entender qual é o lugar desse outro, da onde ele fala, o que ele tá trazendo para mim, tá? A Joyce, vai ser animadinha a semana que vem, Lua em Áries, Vênus em Leão. Programa o date, que eu faria, né? Provavelmente não terei um date, a não ser que aconteça um date que eu conheça nas minhas férias. Mas o que eu faria é um date na terça que acabe também mais cedo, assim, sabe? Tipo, prepara esse date, curte esse fogo da Lua em Áries com a Vênus em Leão, mas cuidado com os excessos, sabe? Não queima a largada, não vai muito, porque de repente o excesso é o problema. E eu falo com muito conhecimento de causa, né? Porque eu sou exatamente essa pessoa. Eu sou a pessoa cavalar, né? Tenho Marte em Sagitário, Vênus em Áries. E emocionadíssima, pisciana, né? Então eu me jogo, eu me entrego, quando tô apaixonada, eu sou violenta. É horrível, né? Eu me declaro, eu ameaço, é horrível, assim. E eu me fodo muito por ser assim, sabe? Então esse ano é um ano que eu tô olhando muito pra essa minha sombra, assim, né? Que ansiedade é essa? O Vênus em Áries com Marte em Sagitário que quando ama atropela uma pessoa, né? E assusta, né? Então o que eu diria pra vocês é não se atropelem, não assustem, não exagerem aí, né? No date de terça pra quarta. E aí na quarta eu vou dar a quarta aqui, só porque eu vou estar viajando, eu não sei que dia que eu vou conseguir fazer o próximo horóscopo. Aí na quarta tem, assim, o dia começa treta, porque Lua em Áries já não é aquela lua mais simpática, né? É tipo fogo nas ventas. E aí numa fase pragmática de cheia, se opõe a Marte, a quarta-feira começa no rompante. A quarta-feira começa já lidando com algum BO, exigindo a nossa coragem, sabe? Exigindo a nossa força e a nossa diplomacia também. E só vai acalmar os humores na quarta, dia 10, às 17 horas e 4 minutos da tarde. Então, só no fim da tarde de quarta-feira que a Lua entra em Touro e a gente dá uma sossegada no facho aqui, né? Nesse ímpeto ariano. E aí, na quinta, essa Lua em Touro encontra o Mercúrio à noite. A gente volta, então, para coisa pragmática na quinta, dia 11, assim, tá? Enfim, temos muita coisa ainda para falar. Eu acho que eu vou parar por aqui. Eu espero conseguir vir aqui para trazer o horóscopo para vocês. O horóscopo do meio da semana até a terça, tá?
E se preservem aí, é um momento entre dois eclipses. A gente tem um eclipse novo no dia 21, que vai ser um eclipse solar. Momentos entre eclipses, eu gosto muito também de observar o que tá caindo, observar que luz é essa que se apagou. Alguma coisa apagou, alguma coisa se perdeu, né? E não é tão grave porque não é visível no Brasil. Eu acho que pega mais quem tem os graus aí do 15 de peixes, tá? E lá no dia 21, deixa eu ver o grau. É o grau 18. Tá muito próximo, né? É o grau... não, grau 29. Grau 29 de Virgem vai ser a lua nova. Grau 29 de Virgem. Então, vai ser grau 29, do 18 ao 30, do 18 ao 29, do 18 ao 29 de Peixes e Virgem, é onde tá o babado aí da próxima lunação, do próximo eclipse solar, tá? E aí, mas a gente vai ter tempo para olhar para isso. O que eu diria entre dois eclipses é assim, gente, eu falei que vocês tinham que lançar os lances de vocês semana passada, né? Quem ainda não lançou, lança essa semana antes do eclipse. Porque entre dois eclipses, principalmente entre uma cheia e uma minguante e uma nova, a gente não lança nada que a gente quer expandir, tá? Então, a gente mais percebe o que tá caindo, observa, às vezes o eclipse vem trazer pontos cegos que eu não tô vendo, e aí, antes de agir, eu preciso primeiro entender o que tá caindo, o que tá acabando, o que eu perdi com esse BO dos eclipses. Pra, então, depois, né, dessas 2 semanas entre 2 eclipses, eu tomar uma atitude de reinício, tá? Então, vocês estão liberados pra lançar alguma coisa ainda enquanto a fase tá crescente. Depois de domingo, esquece. Depois de domingo, dia 7, até o dia 21, a gente só administra as coisas que a gente já começou. E aí, a gente vai com calma, né? Percebendo qual é o prejuízo, a escolha, o que eu tô abrindo mão, o que eu tô entregando, o que eu tô liberando no fim dessa alunação, tá bom? Gratidão demais para todo mundo que esteve aqui no ao vivo. Desculpa aí minhas exposições, né? É muito difícil. Muito difícil ter um mapa todo angular, eu não consigo ficar quieta. Se esse podcast, essa live, esse vídeo no YouTube te nutre, né? Se isso é importante para você, eu peço para que você colabore com esse projeto no Apoia-se, apoia.se/Reducel. Você pode também colaborar através do Pix pelo 11 93731 1314. É esse meu telefone, gente? Acho que é. 11 93731 1314 é o telefone da Reducel, você pode mandar o Pix. Outro Pix é renatadocel@gmail.com, tá? O meu e-mail também é. Esses contatos estão aqui no contato do Instagram, do @Reducel. Se você quiser agendar sua consulta astrológica ou de tarô, lembrando, né, a agenda tá para o meio de setembro adiante, assim, né? Então já agenda antes de eu viajar, já aproveita agora para agendar. Vai lá no Linktree, no link da bio, preenche o formulário, né? bit.ly/Reducel, entra direto no formulário. Você pode preencher o formulário, eu vou entrar em contato com você. Se eu ficar ausente, se eu sumir, é porque eu estou de férias na semana que vem, tá? Então, eu não estarei aqui assídua aí no Instagram, nem no telefone da Reducel, do dia 6 até o dia 13, até eu voltar de viagem. Eu diria que até o dia 15, né? Eu volto no dia 15, de verdade, assim, pro trabalho. E é isso, tamo juntas, né? Tamo juntas, confiem, né? As coisas que caem em períodos de eclipse, ou quando um Saturno chega na nossa vida, eu acredito muito
no GPS do céu, sabe? Que é um ajustamento, é uma coisa assim, as coisas que dão errado é o divino falando, amor, não é por aí, recalcula a tua rota, né? Em momentos de ruptura, eu falei pra vocês, né? Tive muitos jogos da alunação esse mês, né? Que saíram cartas, assim, mais pesadas, saiu 9, 10, torre, e eu falei, nossa, deve ser Saturno mudando de signo e reestruturando, abalando um pouco as coisas, né, chamando a gente na chincha pra gente aliviar algum peso, ou pra gente encerrar alguma coisa, né, pra gente ter uma certa prudência, né, ou observar o que tá caindo mesmo, né, então paciência em momentos adversos, né, porque a nossa estrutura, ela não pode ser externa, gente. Eu sei que é muito importante, né, as pessoas, a materialidade da vida, mas eu não posso colocar o meu eixo num relacionamento. Eu não posso colocar o meu eixo num emprego. Eu não posso colocar a minha base em uma pessoa da minha família, sabe? Porque a hora que eu não tiver mais esse relacionamento, esse emprego ou essa pessoa da minha família, eu não posso morrer. Não posso perder meu chão, né? Então eu acho que a gente pode aproveitar para se estruturar emocionalmente, para a gente ganhar essa estrutura interna, né? Hoje em dia eu sei, e demorei muitos anos para aprender, que tipo, não tá fora de mim a minha felicidade. Não vai estar a minha salvação, não vai estar em uma pessoa ou mais pessoas, ou em uma carreira, sabe? A minha realização tem que ser comigo. Eu tenho que encontrar uma alegria de viver, ainda que eu esteja passando por turbulências, sofrendo minhas dores, né? Eu tô aí passando minhas questões de vida, de saúde. Eu tive o primeiro semestre com vários BOs de saúde. Eu não deixei de vir na Rede do Céu fazer horóscopo pra vocês. Momentos que eu tava aí emocionalmente bem pegada. Ó, até me emocionei. Foi super difícil. Passei problema de saúde, passei problema financeiro e eu não deixei de vir exercer minha função de trazer uma luz pra vocês, sabe? Porque a minha base não tá no dinheiro, né? A minha base também não tá nos meus relacionamentos, enfim, nem vou entrar nesse tema, né? Porque eu tô buscando muito me estruturar com o céu e com a terra, que é com o divino, com esse chão que eu piso, com a natureza e com o meu corpo e comigo, sabe? Então que os meus afetos, minhas relações venham pra somar. E se você tá passando por algum luto, por alguma perda, não perca a sua fé, sabe? É muito importante que você chore a sua dor, a sua tristeza, deixa a emoção te atravessar fisicamente, emocionalmente, né? A gente tem que chorar, a gente tem que se afetar. Se vem uma raiva, às vezes eu preciso esbravejar, porque é o meu limite que gritou aqui, e isso é um sinal pra mim, né? Mas eu não posso deixar que isso me sentencie e termine toda a minha alegria de viver por conta de alguma coisa que se perdeu, né? Então, vamos buscar se ancorar, né, consigo mesmo e com o próprio espírito, sabe? Com o céu e com a terra. Essa é a minha missão, assim, comigo mesma, e que eu tento passar isso pra vocês. Eu falo, gente, sou uma mulher de rezo, sou uma maior rolezeira, sou tudo isso, né? Mas eu sou uma mulher de rezo. E eu tô sempre aqui buscando esse ancoramento que não tá em nada que seja material e físico, tá? Claro que o meu corpo precisa estar sempre nutrido, porque eu preciso estar bem aqui, né? E lembra, tudo que chega no corpo, na fisicalidade, passou pela casa 12. Para chegar na casa 6, passou pela casa 12, né? É uma espelho da outra. E às vezes foi um limite que eu não olhei, foi alguma coisa que eu me sabotei, alguma coisa que eu não percebi, e aí chegou no corpo em forma de doença, para que eu possa parar, pausar, revisar e olhar para o que tem que ser olhado, tá bom?
Obrigada, minha gente do céu. Gente, falei, me expus aqui, bom, sempre, né, mas acho que falei muito hoje. Fiquei uma hora e meia aqui ou mais, não sei. Bom, gratidão por todo mundo, acho que eu fiquei bastante tempo aqui hoje, mas também porque eu vou viajar, tá? E confiem no processo de vocês, tá? Confiem no amor, né? O amor, né, é vocês. O amor é o amor divino, o amor é o amor próprio. Quem é o amor da minha vida? Né? Sou eu. É Deus, né? Ou qual é a força espiritual que você acredita, ou que não acredita, o universo, né? O amor é a força divina, é o amor. Né? Então, amem apesar de, assim, né? Se amem apesar de, né? Se algo que você ama caiu num período de eclipse, né? Não deixe de se amar por isso, tá bom? Gratidão, meus amores. Um beijo, uma ótima semana. Não façam ritual em eclipse, tá? Muito obrigada, de nada. E agende a sua consulta aqui. Até quinta-feira eu tô on. De sexta pra frente, aí já não sei. Tá bom? Quem sabe eu apareço aí durante as férias. Um beijo enorme, uma ótima semana e se cuidem, tá? Se cuidem, se amem. Até mais, até a volta e até.